Vamos dar mais um passo. O que vocês estão vendo ali é um ângulo. O que é um ângulo? Ângulo é a figura formada por duas semi-retas de mesma origem. Ali, a origem é O, nós temos OA e OB, duas semi-retas de mesma origem. Se duas retas se cortam, elas formam quatro ângulos. Esses quatro ângulos são 2 a 2 opostos pelo vértice, ou 2 a 2 congruentes. Se esses ângulos, olha só, no caso ali, esse ângulo e esse são congruentes, têm a mesma medida, esse ângulo e esse são congruentes, têm a mesma medida. Se as retas concorrentes, que formam quatro ângulos, 2 a 2 congruentes, formarem quatro ângulos congruentes, elas são chamadas de retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas concorrentes que formam quatro ângulos de mesma medida. Cada um desses ângulos é chamado de ângulo reto. Acabamos de definir ângulo reto sem precisar falar em grau, nem radiano, nem qualquer sistema de medida de ângulo. O ângulo reto pode ser definido como qualquer um dos ângulos determinado por duas retas concorrentes que formam quatro ângulos congruentes. A partir de agora que nós definimos o ângulo reto, nós podemos dizer que duas retas são perpendiculares quando formam um ângulo de 90 graus. Tá, olha só. Como é que a gente mede ângulos entre retas, tá? Tenho duas retas aqui. Aqui eu tenho um ângulo. A medida do ângulo é feita comparando esse ângulo com o ângulo reto. Tá? A gente define um ângulo reto, já acabamos de definir, como qualquer um dos ângulos formados por duas retas perpendiculares. Retas concorrentes que formam quatro ângulos congruentes. Aí a gente pode definir o grau como 1/90 do ângulo reto. Aqui, sei lá, tem 60 graus, se tiver 60 dessas partezinhas, tá? Usa-se um transferidor, mede-se o ângulo do jeito que quiser. Mas como é que a gente mede ângulos entre retas reversas? Tá? Entre retas coincidentes, 0 graus. Retas concorrentes, comparo com o ângulo reto. Tá certo? E retas reversas. Se eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui, ó. Qual o ângulo formado por essas duas retas, a preta e a branca? Para saber qual o ângulo formado por essas duas retas, a gente pega uma paralela a uma delas, vou pegar essa dourada, paralela à branca, que coincida com a outra, ou seja, pega-se uma reta paralela a uma delas, tá? E concorrente com a outra. O ângulo entre a reta branca e preta é o ângulo entre a reta preta e dourada. O ângulo entre retas reversas é o ângulo entre uma delas e uma paralela a uma delas, concorrente com a outra. Olha lá a figura. Qual o ângulo entre as retas R e S? R e S são reversas. O que eu faço? Pego uma reta T paralela a R e que seja concorrente com S. O ângulo entre R e S é o ângulo entre S e T. Tá, trabalhamos com ângulos no espaço, tá?
Nesse caso aí, está falando o seguinte, presta atenção numa coisa, quando a gente fala em retas perpendiculares, perpendicular tem que ser concorrente, tá? Duas retas perpendiculares, elas são concorrentes. Duas retas do espaço que formam 90 graus, ou duas retas reversas que formam 90 graus, nós não dizemos que elas são perpendiculares. Ângulo é uma figura formada por duas semi-retas de mesma origem, ou seja, que se originam no mesmo ponto. Aí daí elas vão para qualquer outra direção que for, tanto faz. Se ela for abertona, tipo meia-lua, ela é 180 graus, todo mundo já sabe disso. Se ela for até o meio, ela é 90 graus, que é as mais famosas. Se ela for um pouquinho mais antes ali, é um pouquinho só mesmo, uma fatia de pizza, uns 30 graus mais ou menos. A questão dos ângulos era bem simples, porque ele é bem fácil de ser observado, então é bem fácil. É mais tranquilo, né? E é isso daí, pessoal. Esse vídeo não tem muito o que eu falar, porque é um vídeo mais simples, é um vídeo sobre ângulos. E é isso. É um vídeo bem bacaninha. Professor Lidos, como sempre, incrível, sempre explicando tudo para todo mundo, da melhor maneira possível, e explicando assuntos mais complexos dos ângulos, etc. E é isso, espero que você tenha curtido o vídeo. Hoje eu tô gravando meio tarde, hoje já são 11h30 da noite. E tá bem tarde, então valeu, até a próxima.